Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal, dando início aqui a essa linda jornada e misteriosa também, porque eu não sei o que me aguarda, mas eu tô aqui como uma resposta a um chamado do meu coração, de compartilhar um pouquinho da minha jornada, dos meus insights e aprendizados que eu venho tendo aí. Já faz mais ou menos 3 anos que eu dei início a um processo de metamorfose, de transformação muito profunda do meu ser. Algumas pessoas chamam isso de despertar espiritual, e eu gosto muito desse termo, porque é realmente um despertar para toda a sua grandeza, para todo o seu poder. Mas, mesmo sendo muito bonito, né, esse termo e esse movimento, na verdade, ele geralmente surge de um lugar de desconforto. Esse lugar de desconforto, sempre que a vida traz situações desafiadoras pra gente, é porque a gente precisa se mexer, precisa se desenvolver, precisa deixar para trás velhas formas de pensar, de sentir, de agir que não favorecem nem você nem ao mundo. Quando a gente vive na nossa verdade, a gente irradia a nossa luz para o mundo, né? E é isso que eu venho fazer aqui, te ajudar a acessar a sua autenticidade, o seu superpoder, que é único, que é ser você mesmo. E para que você acesse o seu superpoder, você precisa acessar a sua medicina, que é um poder também que existe dentro da gente, que é a nossa autocura. Só nós mesmos podemos nos curar de tudo que bloqueia, que deixa a nossa vida pesada, que faz a gente viver situações indesejáveis e muitas vezes repetidas, né? Porque eu não sei se você já percebeu, mas a pedagogia da vida, como diz a professora Lúcia Helena Galvão, as situações que se repetem, né? Até você perceber que tem algo errado, que você precisa mudar uma forma de agir, de pensar, para que você desbloqueie esse padrão e possa fluir, atrair situações melhores, mais abundantes para sua vida. E isso em todas as áreas: saúde, dinheiro, relacionamentos. Na verdade, tudo isso é um grande espelho do que existe dentro da gente. Muito se fala sobre lei da atração, sobre como co-criar a vida dos sonhos, né? E tudo que você deseja viver, mas a verdade é que nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade. A gente muitas vezes faz isso de forma inconsciente. Eu li um livro chamado Psicocibernética. Ele foi escrito por um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz. E ao longo da carreira dele, ele começa a observar os pacientes que chegam para ele buscando uma cirurgia, uma mudança em sua estética. E ele observou alguns padrões. Pessoas que não precisavam de uma cirurgia iam lá e imploravam para ele porque se sentiam feias, horríveis. E essas pessoas, muitas vezes, quando faziam a cirurgia, continuavam com a autoestima baixa. Nós temos uma autoimagem. Lá no nosso nível subconsciente, essa autoimagem, ela é formada por tudo que a gente vive ao longo da vida, situações que nos causaram um forte impacto emocional ou situações repetidas. Então, tudo isso vai nos programando para viver determinada situação. Se a gente não entende isso e não busca ressignificar algumas coisas que aconteceram na nossa vida e, junto com isso, internalizar novas formas de pensar, que na verdade é uma nova programação para sua mente subconsciente, você continua a viver coisas indesejadas. Você precisa parar e olhar quais situações se repetem na sua vida, quais são os padrões nos seus relacionamentos, até na sua conta bancária existe um padrão lá. Pode ser que ela esteja crescente, se tiver, que bom, significa que você está setado para abundância. Muitos de nós, eu mesma passei muito tempo da minha vida com uma programação de escassez, porque foi isso que eu vivenciei ao longo da minha infância, junto com os meus pais. E é muito importante a gente olhar para o nosso passado não num lugar de sofrimento, de reviver essas mágoas,
dores, angústias. Na verdade, a gente até pode reviver, mas com uma intenção também de dar fim a isso, de ressignificar. Tudo que você viveu na sua vida, no seu passado, foi necessário para você ter alguns aprendizados e poder se desenvolver. Então, é sob essa ótica que você deve olhar para o seu passado e não olhar para resgatar mágoas e dores. O movimento que a gente precisa fazer é de cicatrizar essas feridas para que a gente possa abrir espaço na nossa vida para situações melhores entrarem. Para que o novo chegue em sua vida, você precisa abrir espaço. Então, você precisa desapegar de tudo isso. Sabe quando você fala com ressentimento sobre alguém? Pode ser sua mãe, seu pai, um amigo, um namorado, ex-namorado. Toda vez que você fala, conta uma história para alguém. E muitas vezes a gente repete histórias, né? E toda vez que você repete essa história, trazendo à tona o que essa pessoa fez com você, você está reforçando esse padrão. E possivelmente você vai atrair situações parecidas para sua vida. Então, o primeiro ponto é: para de falar, de contar para outras pessoas sobre o mal que te fizeram. Começa a pensar o que essa situação tinha para me ensinar, qual foi o aprendizado. Tenta extrair o aprendizado dessa situação, porque é só quando você consegue extrair o aprendizado e olhar com outros olhos para uma história dolorosa que você libera essa programação, libera esse padrão. É um processo que exige muita repetição, assim como nós repetimos durante uma vida toda formas de pensar, de agir, de sentir que não nos favorecem. Agora é hora de você olhar e repetir esse novo processo, né, que é um processo de virada de chave total. E vale muito a pena, porque você realmente se sente livre, leve, e a vida vai entendendo que o seu campo magnético mudou, né? Afinal, existe uma lei que é a lei da vibração. Então, tudo isso, esses pensamentos, essas emoções densas, formam um campo vibracional em torno de você que faz você atrair determinadas pessoas e situações para sua vida. Então, se você quer viver algo melhor, você precisa parar de olhar com os olhos da mágoa, da dor, da raiva, do ressentimento, se libertar, liberar o perdão. E o perdão é pra gente, né? O perdão não é pro outro. Você pode perdoar alguém e continuar querendo essa pessoa fora da sua vida. Mas o perdão é você parar de alimentar essas emoções, porque elas estão dentro de você, é você que sente. O perdão é um ato de amor próprio e ele é necessário. Ao longo da vida a gente vai ter que perdoar e muitas pessoas, de situações pequenas a situações grandes. O perdão ele vem para nos ensinar sobre o amor. Primeiro o amor próprio, né, que é você se amar tanto que você não quer mais sentir isso. Você sabe que você merece sentir coisas elevadas, você merece sentir amor, alegria, gratidão. E aí o amor que vem junto com a compaixão pelo outro, de entender que nós somos humanos, estamos numa experiência humana e por mais que tenha sido horrível o que a pessoa fez com você, ela está no processo dela, processo evolutivo dela, e ela vai receber a consequência do que ela te fez. O próprio universo, a própria vida trata de fazer esse movimento, né? Existe uma outra lei que é a lei de ação e reação. Então, tudo que a gente faz traz de volta algo pra gente. Pode não ser papum no mesmo momento. Geralmente não é, mas chega. Então, ao invés de você continuar alimentando emoções, sentimentos, começa a olhar sobre essa ótica de o que essa situação tinha para me ensinar. E isso engrandece tanto a gente, é realmente libertador. Você se sente uma pessoa virtuosa quando você consegue fazer esse movimento, que é um movimento interno, né? E aqui eu trago o poder da decisão.
Perdoar é tomar uma decisão de se libertar. O que existe dentro de você aí que você precisa liberar? Quem você precisa perdoar? Quais situações? Muitas vezes esse perdão precisa ser para nós mesmos, para os nossos erros, afinal, todos somos humanos, todos vamos errar e continuaremos errando, tomara que em outras coisas, né? Porque a gente pode repetir alguns erros, mas quando a gente aprende, a gente sobe de nível. A gente vai errar em outra coisa agora. E que os nossos erros possam ser cada vez mais rápidos e sejam erros bobos e não erros que prejudiquem a nós mesmos, a vida das outras pessoas. Pode parecer algo sem nexo, mas a verdade é que essa falta de perdão, ela bloqueia todas as áreas da sua vida. Te deixa num lugar de baixo merecimento, porque você está se apegando ali a um sofrimento, sabe? Então, se liberta. Vou deixar um exercício aqui para você fazer, tá bom? Escreve uma carta de perdão, como se você fosse entregar para aquela pessoa. Coloca tudo o que você sente por ela, tudo o que você sentiu quando aconteceu a situação. E só que você não vai entregar essa carta, você vai simplesmente tirar de dentro de você, sentir uma última vez tudo isso. Se você puder, queima essa carta, porque o fogo, ele tem esse poder de transmutar emoções indigestas, coisas que a gente não consegue digerir, como a raiva, o ódio, essas emoções de cólera e até mesmo a angústia, a tristeza, a decepção. Se você puder, queima essa carta e traz essa intenção de deixar ir todas essas emoções que estão te aprisionando numa realidade indesejada. Traz a intenção, eu quero viver histórias diferentes, histórias melhores. Faz esse exercício, depois me conta aqui como você se sentiu. De fato, é muito libertador. Talvez uma única vez não surta um efeito definitivo. Eu mesma já escrevi muitas cartas, principalmente para os meus pais. Eu tive muitas questões com eles. E depois que eu entendi que isso influenciava tanto nos meus relacionamentos quanto na minha vida financeira e profissional, eu comecei a fazer esse movimento de liberar tudo que eu sentia de ruim por eles, de perdoar. Desde então que eu comecei a fazer esse processo, a minha relação com os meus pais se transformou. Hoje eu entendo que são pessoas que têm suas limitações, mas também consegui trazer a honra, né? Porque a gente precisa honrar pai e mãe para conseguir viver na abundância, na plenitude. E o que é honrar pai e mãe? É entender e reconhecer que você só está aqui hoje porque eles vieram antes, ser grato por isso. E se você puder ainda, um exercício que eu busco sempre fazer, olhar para eles e ver o que você tem de virtuoso, de potência, que veio dos seus pais, é muito poderoso. Então, também fica a dica aqui para você. Eu já falei de algumas coisas, mas eu acredito também que tudo isso está muito conectado. Cada coisa que eu falei vai ressoar em você de uma forma, talvez algo te chame mais atenção. Me coloco aqui à disposição para conversar com você e te ajudar aí a se curar e acessar a melhor versão de você. Me diga aqui o que você achou. Se inscreve, vamos conversar. Gratidão e até o próximo vídeo.